Gente, história é um mecanismo, assim, maravilhoso. Então, dentro da história, eu lembro que eu criava história, assim, de tudo quanto é jeito e era a minha ferramenta para chegar naquilo que eu precisava. Então, se meu filho fez uma coisa que não foi legal, teve uma consequência e tudo mais, eu inventava uma história. Você contando a história do que está acontecendo, de qualquer situação, você conta inventa lá. Se ele gosta de avião, você conta a história do avião. Se ele gosta de caminhãozinho, põe o caminhãozinho. Se a bonequinha lá, etc. Eu lembro que na época que o Christian era pequeno, era a época do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu contava um monte de história do Pedrinho, que o Pedrinho era, né, ele se sentia o Pedrinho do sítio. E eu começava a contar, e eu falava assim, o Pedrinho, não sei o que, ir lá no sítio. E eu colocava tudo de bom que era legal o Pedrinho fazer. E também mostrava que o Pedrinho fazia algumas coisas que não eram legais. E que aí a dona Benda falava isso, e daí eu colocava tudo dentro do que eu queria que acontecesse, do valor que eu queria, do entendimento que eu queria dentro de uma história. Utilize-se de histórias para que você, quando a criança se coloca no lugar daquele personagem, fica muito mais fácil de assimilar. Porque imagina você, muitas coisas a gente não enxerga da gente. Muitas vezes você fala assim, nossa, agora tá me caindo a ficha que eu fui bem ríspida com ele, que eu passei do limite, que eu estourei, que eu não precisava fazer isso. Só que na hora a gente está dentro da situação, a gente não enxerga. Mas quando vem uma história, a gente começa a relacionar. Puxa, parece que eu fiz igualzinho. Nossa, parece que meu filho é assim também. Nossa, parece. A gente enxerga no outro o que a gente não consegue enxergar na gente. E aí, quando você vê numa história toda aquela situação, imagina filme, você assiste um filme que te comove, por quê? Porque você tem uma relação com aquela emoção, com aquela situação, com aquela questão, você tem alguma coisa dentro de você que faz aí acender uma luzinha, tocar um sininho e mostrar para você o que você pode melhorar. Quando os filmes trazem lições para nós, é muito gostoso assistir filme, né? Filme de categoria, né? Com nível, assim, porque hoje tem uns filmes bem complicados, bem violentos, bem agressivos, e que gera na gente esse tipo de emoção. E para a criança a mesma coisa. Então, quando você conta uma história, ou procure, né, em desenhos, dependendo da idade do seu filho, filmes que trazem lições. E vocês vão poder fazer com que isso melhore, trazer a mensagem para o seu filho sem desgaste. Aquilo toca, a história marca muito, tanto para o positivo quanto para o negativo. Aquilo registra na criança. Então você procure coisas, né, saudáveis, que tragam lições ou crie tudo que você pode trazer de valor e resolver a história a questão do seu filho. Eu contava história minha, porque eu também já fui criança. E eu também passava por medo, como meu filho passou. Medo de criança, eu passava por coisas que eu... Sabe, filho, uma vez eu estava muito chateada por uma coisa que eu fiz, muito chateada. Mas nem por isso eu precisava ficar brava com os outros. E aí, um dia eu fiquei brava e sabe o que aconteceu? Eu perdi uma amiga. E sabe, conta lá o que você lembra ou até você pode criar. Porque é história. Eu vou te contar uma história. Ah, mas você está mentindo, está inventando? Estou inventando, sim, mas isso não é uma invenção, tá? Para que haja uma situação educativa e não que haja uma mentira.